Boa Oi, aí noite. sim, conseguimos! Oba! Agora sim, agora eu só preciso reposicionar meu Agora tripé foi. aqui, gente. É assim, coisas do ao vivo, né? Que bom que você entrou, viu? Mas é Muito só legal. questão de alguns segundos para eu ficar posicionada de novo. Pronto. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Agora foi. Ao vivo e a cores. Então tá jóia. Pronto, deixa eu só Nossa, hein? posicionar aqui que o negócio tá frágil. Vamos dar uma aliviada aqui, porque a gente ficou 15 minutos aqui apanhando, agora funcionou. Que legal. Estou muito feliz de ter você Gente, vocês aqui. não sabem o que a gente suou aqui, viu? Os bastidores de uma live, hein, Nelson? Se o povo soubesse que a gente Nossa, rebola, né? fizemos tudo certinho, tudo bonitinho aqui. De repente, caiu a casa, Chabu! né? E assim, no fim a gente acaba improvisando aqui quando dá, né? Eu estou segurando o celular aqui no braço, porque eu Você não quer consegui tomar uma ajeitar água? aqui. Enquanto isso, a gente vai recebendo as pessoas. Ó, eu já vi que tem uma galera entrando. Você não quer aí posicionar seu celular, senão você vai Ah, ficar com cãibra, igual quando a gente ficava no eu ônibus já lá puxando a cordinha. tô ajeitando ele aqui, ó. Pera aí, Tá bom. prontinho. Pronto, Vamos ver se deixa vai funcionar, se vai ficar bonitinho aqui, não vai dar mais nenhum acidente, nenhum chabu. né? Ó, o meu Parece. também. É. Como é Prontinho. que você Agora falou para mim? Tem coisas que você falou uma coisa muito legal aquela hora para mim. Que a gente estava com problema. essas coisas do ao vivo, né, gente? Coisas do home office, né? É, O quem ônus do quem home sabe office, né? é verdade, né? Mas assim, obrigado, viu, Érica, por você Eu que estar aqui hoje com a agradeço. gente. Muito legal. Já estamos aqui com uma audiência bacaninha, né? Esse aqui é um projeto novo que nós estamos fazendo e a gente está chamando esse projeto de Noite Ágil, né? Todas as semanas nós vamos trazer um colega nosso de trabalho aqui e falar um pouquinho na prática o que acontece. A gente não vai falar só sobre agilidade, tá? Hoje a gente vai trazer aqui um modelo, um negócio novo que poucos conhecem. Eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. E toda semana nós vamos trazer algumas pessoas aqui. Por que eu convidei a Érica? Aqui eu vou ser muito transparente, a Érica sabe que eu sou assim mesmo. A Érica tem uma formação completamente diferente da minha, né? Ela fez um turnaround, né? Que ela fez uma movimentação de carreira muito maluca, né? Eu vou dizer maluca porque para mim né? Quando eu conversei com ela, eu vi o perfil dela, falei, caramba, meu, como é que ela conseguiu fazer isso? E aí, durante a semana, a gente estava conversando, eu vi o perfil dela, pô, é assim, marketing, olha só, pessoal, ela fez marketing, fez ESPM, fez psicologia na Yale e está trabalhando com TI como Agile Master no banco C6. Eu olhei e falei assim, meu, preciso conhecer ela, né? Eu acho isso muito legal, porque é muito raro um profissional fazer isso. Então foi esse o motivo do convite. E aí nessas conversas com ela virou para mim e falou assim, olha, estava lá batendo papo, a gente estava batendo papo no final de semana, ela virou e soltou uma para mim assim, aí o ProSci, modelo de gestão de mudança. Legal, né? Eu falei, conheço de nome, mas não tenho profundidade no conhecimento. Aí durante a semana a gente resolveu bater um papo. E aí a ideia aqui desse bate-papo nosso é muito simples, mas é complexa. Mas é o seguinte: como é que eu implemento ágil disciplinado numa empresa? Porque a gente sabe que quando a gente implementa numa empresa, é muito fácil você treinar as pessoas, você capacitar, você dar treinamento para as pessoas, fazer curso, tirar certificação. E aí, quando você vai para o pau, né, na prática, você tem uma série de problemas. Ou a empresa não apoia, ou você tem problemas de mudança organizacional muito profunda. E isso é gestão de mudança, né? Isso não é só ágil, isso é gestão de mudança, é organizacional. E a Érica comentou comigo desse framework, se eu estiver correto, me corrige, tá, Érica? Chamado ProSci. Então, a minha primeira pergunta para ela, nesse tempinho que a gente tem aqui, é: o que é o ProSci, Érica? Vamos lá, pessoal, boa noite. Eu agradeço ao Nelson, como diz o meu filho, pelos esteroides aí, né? Na verdade, eu sou a Eriquita, eu sou assim, uma pessoa bem simplona
E sou uma curiosa, né? Eu estou sempre procurando aí novos campos de conhecimento. Eu costumo dizer que eu sou uma da-vinciana, porque eu sou fã de Leonardo da Vinci, embora ele não seja um astro da música, não seja uma celebridade, brincadeira. Mas eu acredito e pratico a polimatia, que é a polinização cruzada, né? Então eu sempre busco novas áreas de conhecimento, com apoio nas áreas que Deus me deu a graça de somar ao longo da vida, né? O Nelson conhece um pouco da minha história, eu tenho uma biografia assim, bem dura, e em um determinado ano, 2004 para ser mais precisa, eu tive um declínio cognitivo por conta de um transplante, e aí que eu me desafiei mesmo, né? Então, ProSci entrou muito depois disso, né? Se depois alguém tiver curiosidade, a gente bate um papo aí sobre biografia e os motivos que nos levam a tirar aquela flecha, né, para fora da zona de conforto. E eu vivo fora dela, né? Então eu vivo atirando flechas para furar a zona de conforto, porque não é meu lugar favorito. E sobre o que você disse, Nelson, da gente ser tão diferente, eu acredito muito que o universo é uma harmonia de contrários. E essa frase é de Pitágoras, né? E essa é a magia humana. Senão nós seríamos máquinas, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, né? É isso mesmo. E nem gêmeos univitelinos são iguais. Enfim, falando um pouquinho sobre ProSci, ProSci é um acrônimo, na verdade, né? Gente, o tema ele é tão amplo, né? E não cabendo em meia hora, eu tomei a liberdade de fazer uma colinha para ser bem objetivo. Claro, Né? claro, é assim mesmo. Então, se eu inclinar os olhos para baixo, é porque eu estou lendo um tópico em respeito às pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, assim, o ProSci é um acrônimo, é Professional Science. E ao contrário do que muitas pessoas, inclusive eu, possam pensar, a ProSci, quando você entra no site da ProSci, ou nos sites, né, porque tem a ProSci aqui no Brasil, enfim, tem a sede da ProSci no Colorado, eles dizem sempre o seguinte, olha, o nosso propósito é ajudar pessoas e organizações, né, a desenvolverem os seus potenciais, enfim, né, foco na gestão de mudança com a crença no potencial humano, enfim, né? Então fala-se muito humano, você fala, nossa, né? Certeza que ela foi fundada por psicólogos. E não, na verdade, a ProSci, ela foi fundada há cerca de 23 anos por um engenheiro, né? Que foi o Jeffrey Hyatt. E ele, depois de mais de 2 décadas trabalhando com gestão de mudança, gestão de processos, gestão de sistemas em larga escala, ele percebeu que existia um padrão relacionado ao êxito, baixo êxito ou naufrágio de determinadas mudanças, principalmente aquelas em larga escala, que você não tem controle sobre um determinado número de pessoas, por exemplo, em empresas que têm várias operações distribuídas em várias localidades, ou que têm várias unidades de negócio que crescem por aquisição, né, e acabam ficando um pouco amorfas, né? Então, assim, as empresas, elas têm a plasticidade organizacional, eu estou me apropriando dessa expressão, que é do meu querido chefe, créditos para ele, Manuel Medeiros. E as empresas, elas têm essa plasticidade organizacional que é proporcionada pela plasticidade humana, na verdade. Então, o que o Jeffrey resumiu em 3 perguntas, né? Ele compilou em 3 perguntas, quando ele idealizou a ProSci, foi o seguinte: 3 perguntas sobre a gestão de mudança, né? Então, por que algumas mudanças naufragam e outras têm êxito? Assim, nos 2 extremos. E o que tem nesse arco, né? A segunda é como a gente consegue reunir métodos e técnicas, né, e práticas, isso é ProSci, né? Esse conjunto de métodos, técnicas, práticas e muitos cálculos, né? Porque ProSci tem muito cálculo, muito cálculo. Eu acho que se vocês entrarem lá no site e virem uma demo da plataforma, dá um sustinho, tá? Porque é realmente bastante estatística. E como empreender as mudanças, seja nas nossas vidas profissionais ou nas nossas vidas pessoais, porque quer queira, quer não, a gente também passa por mudanças. Né? A gente tem as endógenas, que eu falo que são as transformações pipoca, né, que a gente se propõe, eu vou fazer. E aí você tem que ter coragem, serenidade, sabedoria. Nas organizações não é diferente, porque
principal elemento, e aqui a gente não está falando de processos, a gente não está falando de sistemas, a gente não está falando de plantas fabris, a gente não está falando de prédios, porque isso tudo foi desconstruído na pandemia, né? A gente está falando de pessoas. E eu costumo dizer que se tudo cair nas empresas e as pessoas continuarem, elas conseguem reerguer aquilo. Mas sem o elemento humano, os processos não se desenham, não se redesenham sós. Os sistemas não se reinventam. Né? Uhum. Não Uhum. existe uma inteligência artificial sem que por trás a humana possa desenvolvê-la, né? E realimentá-la. Então, a ProSci é isso. Eu queria falar um pouquinho da ProSci em números, só para a gente ter ideia da magnitude disso tudo, né? Eu vou olhar a cola, tá? Porque eu não decorei. Eles estão presentes em 70 países, Brasil, entre os 70 países. São 32 anos de pesquisa aplicada, e aí quando a gente fala em pesquisa aplicada, não é só uma pesquisa de laboratório, não é teoria, é fazer, aplicar, fazer, aplicar, fazer, aplicar. São feitos pilotos, porque fazer experiência com humanos é uma coisa um pouco cruel. Eu já acho, com animais eu já acho cruel, né? Com pessoas, então essas pessoas elas são recrutadas para um determinado universo, e aí você encapsula aquilo para ter uma amostra e conseguir projetar isso numa determinada escala. 80% das empresas Fortune, elas são clientes da ProSci. Então, acho que esse é um número que é muito eloquente. Quer dizer, 80%. demonstra aqui, né? Demonstra como o framework ele é poderoso, né? Ele é poderoso e as empresas trazem de volta esses dados para a ProSci para que possa porque nós somos humanos, nunca paramos de evoluir. Deixa eu te fazer uma pergunta então, Érica. Imagina o seguinte, tá? Eu sou o head de uma determinada área da minha empresa. Eu fui lá, fiz o curso de ágil disciplinado, aprendi ágil disciplinado e agora eu quero implementar esta caixa de ferramentas na organização. Olhando para o ProSci, né? Que agora você tem que me ajudar aqui. O que eu tenho que olhar do ponto de vista de mudança organizacional, de motivação? Talvez eu esteja falando a palavra errada, tá? Você me ajuda. Que práticas que eu tenho que olhar no framework para falar, olha, primeira coisa que você tem que entender é isso aqui, depois tem que fazer isso, isso, isso. Você consegue dar uma visão bem genérica para a gente? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Depois que eu conectar aqui, um chabu. Sim, vocês me perdoem, só que eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, gente. Coisas do ao Tá vivo. que nem Agora eu viu? vou apoiar na mão. Assim, ó, vamos lá, então. Em primeiro lugar, a gente tem que ter, como você mesmo diz, Nelson, contexto conta. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o contexto organizacional. Tá? Eu selecionei aqui 8 práticas, 8 aspectos, que legal. dimensões, né? Mas assim, mais com foco no DA. Então, eu selecionei 8 para a gente dar um bom start, né? Então, o primeiro seria a compreensão do contexto organizacional, porque contexto sempre importa. Pessoas e papéis. Como fica isso no DA? Como eram os papéis anteriormente? Digamos que seja uma empresa druckeriana. Entendi. Você fala assim, vou ter que mudar para team leader, para líder de equipe, para arquiteto, você vai fazer uma mudança organizacional no nome das pessoas. Exato. Entendi. E não só isso, né? Porque junto com os papéis vem também a remuneração, a gente vai mudar para OKR, porque tem muita moda também, né? E tem coisas que vieram para ficar, mas ainda não estão tão sólidas. E é um mercado também com muita oferta de cursos, de certificações, e a gente tem que ser muito seletivo. Então, assim, pessoas e papéis. Esse é um universo enorme, né? Que você vai precisar de alguns business partners aí para fazer essa incursão, né? No Depara. Vai ter, por exemplo, o que a gente chama no ágil de adjourning, né? Você vai ter que desfazer um time e fazer outro time. Porque agora você vai juntar os QAs, agora você vai juntar os devs, né? Agora você tem o rapaz do front-end e a moça do back-end, né? Agora você vai ter o que, gente? É squad? Que raio é isso? Né? Tem uma nomenclatura própria que é um idioma novo. Né? E como qualquer idioma, a gente precisa entender a cultura antes.
Tá? Entendi. Entendeu Então, a às vezes, cultura da você empresa, da a organização. cultura da organização e assim, que raio é ágil, gente? Né? Ágil é rápido? Não, ágil não é rápido. Ágil é adaptativo. Inclusive, isso tem a ver com a história do Manifesto Ágil, né? Que era para chamar Uhum. Manifesto Adaptativo, só que ocorreu que lá como é que era o nome dele? Era o James Highsmith. Ele já tinha escrito uma obra que era software adaptativo e aí eles não puderam dar esse nome, né? Aí ficou Manifesto Ágil. Mas, na verdade, ágil é porque é adaptativo. Enfim, então, assim, ó, ainda entre pessoas e papéis, a gente tem que olhar como era no meu D, né? E como vai ficar no meu para, que é o DA. Que é situação atual e situação futura. Exatamente. Entendi. Né? E o risco de as pessoas congelarem no meio. Por isso que na ProSci a gente tem fases, tá? Aqui eu já vou falar. Então, assim, Ah, que a legal. gente, a gente vai ter o quê? Um adjourning de um time e um team building. O Mas que é a agora journey? a journey é quando você vai fazer o split, quando você vai separar o time, né? Porque tem Ah, lá, entendi. tem o Tuckman, né? Então ele fala lá as fases, que você Modelo tem de a Tuckman. última é o adjourning, né? E aí depois a gente vai olhar, ok, então já fizemos mais ou menos um mapa dos roles no DA, né? Nos papéis, no ágil disciplinado, tá. E agora, os cargos, os salários, as metas, as bonificações, como fica isso? Mas agora é por trimestre? É por quadrimestre? E os ciclos de feedback? Né? Essas pessoas elas têm que entrar em novos ciclos curtos de feedback, porque os líderes eles não conseguem revogar as memórias das pessoas. Mas no tempo que a firma era daquele jeito, né? E agora? Tem um luto antecipatório. Né? As ferramentas de facilitação remota, super importantes, elas já eram importantes. Né? E aí, quando a gente está falando de ágil disciplinado, tem uma vintena aí de plataformas que você mesmo usa, ferramentas de facilitação, enfim, né? Para tudo, para você fazer os boards, para você fazer os Padlets, enfim, uma série de instrumentos e ferramentas que vão servir as pessoas, mas que talvez não tenha preparo do outro lado. E eu já vou falar sobre isso. A colocação versus o trabalho remoto, porque quando a gente começou a falar de ágil lá atrás, vamos fazer equipes colocadas, né? Todo mundo tem que estar ali no mesmo ambiente, porque é onde estão os boards também, etc. Tá, mas e agora na pandemia? Então teve mais um ingrediente aí na gestão de mudança, que é a gestão de mudança para ágil disciplinado remoto, tá? A mentalidade, a cultura. Eu gostei dessa. Gente, Ágil disciplinado remoto, né? ágil disciplinado Verdade. remoto. Aí a pessoa fala, para esse ônibus que eu preciso descer. Aliás, eu não vou nem entrar no ônibus porque não eu Aham, preciso de máscara, álcool gel, é muita coisa na cabeça das pessoas, aham. entendeu? Então a gente tem que ter easy, keep calm e ágil disciplinado, né? Aí a gente entra na questão de mentalidade e cultura. E a mentalidade, assim, a cultura, né? Tem muitas definições, né? Como é a estratégia no café da manhã, é o sistema imunológico das organizações, é tudo isso mesmo. É o jeitão que a gente tem. Tá, e quando tira tudo do lugar, né? Você mexeu no meu queijo, como é que fica a nossa cultura, gente? Esse negócio de ágil, né? Essas camisetas de super-herói, gente, para tudo. Sem mito. O ágil, ele é um framework que veio para adaptar as nossas vidas à velocidade das mudanças e vice-versa, tá? E o cascata continua existindo? Gente, na engenharia é basicamente cascata. Você não muda um prédio no meio da construção. Cada Sim, sim. coisa tem o seu lugar. Tem lugar para o Prince to Agile, que eu amo. Tem lugar para o Kanban, tem lugar para o Scrum, tem lugar para o Waterfall. Não tem? Ponto, tem Sim, lugar ó, para a tudo. turma que está aqui ao vivo pode perguntar aqui, viu? Pode colocar nos comentários aqui que eu vou orientando a Érica aqui para ela responder, tá bom? Gente, Fiquem à eu tô vendo vontade, os viu? comentários subindo tudo piquititico, porque eu tenho 6 graus de Não, hipermetropia. não tem Então, problema não. Eu olho aqui, eu te aviso. o Nelson, que usa óculos de charme, ele lê aí as perguntas, por favor. E aí, penúltimo, né? Casar a gestão de mudança, isso é mega importante, pessoal. Casar a gestão de mudança com as fases e os ciclos de vida do DA, tá? Do ágil disciplinado. E aí eu passo a palavra para o meu mestre, Nelson, porque se eu falar, eu vou me embrulhar, tá? E, por último, os processos e os sistemas legados da organização, né? Fazer esse mapa, pelo menos um grande mapa, tá? E aí o remoto ajuda bastante a gente a fazer esse mapa, tá? O pessoal de TI é especialista em fazer isso. E o para.
quais são as ferramentas nas quais a gente vai investir? É nesse momento, tá? E aí a gente entra um pouquinho, não muito também para a gente não entrar muito nessa vertical, porque, de novo, o ProSci é bem vertical, né? Então a gente tem aí muitas dimensões, mas o legal é a gente fazer esse mapa de trás para frente. Então é assim, ó, quais são as potencialidades e os gaps que as pessoas têm, porque aqui a gente está falando essencialmente de pessoas. Pessoas de TI, pessoas de humanas, pessoas de todas as áreas, pessoas de compras, porque a gestão de mudanças, ela é para todos. Ela é É verdade, é verdade. Você a falou gente uma coisa muito interessante, Gap. Depois eu queria fazer um comentário sobre isso, mas continua. sabe o que é muito legal, gente? Assim, ó, quando você faz o curso da ProSci, eu fiz já faz um tempinho. E eles têm vários outros cursos, tá? Entra lá no site, vocês vão curtir pra caramba. Não é barato, mas é um investimento que nos traz um outro olhar, eu diria. Tá? Até sobre o ser humano e até sobre as nossas vidas. Então, se você não usar no trabalho, você fala assim, não vou usar para nada no trabalho. O muito interessante é que assim, a gente deixa de ter o famoso viés inconsciente. Ou mitiga isso, porque todo ser humano tem a bendita da dissonância cognitiva. Que é assim, eu não quero olhar para o diferente, eu quero olhar para o meu igual. Entendi. Aí Ô, eu tenho Érica, discussão. deixa eu fazer. Tem uma pergunta aqui que acho que é o Josi, o pseudônimo dele aqui é Josimar. Ele perguntou o seguinte para nós, né? Qual a melhor forma de implantar a agilidade em uma organização conservadora? Como não chocar as pessoas? Vamos lá. É assim, ó, tem uma máxima que eu gosto muito, na verdade até um ditado popular, e a gente acaba se apropriando da sabedoria popular, desculpa, para trazer essas grandes ideias para as nossas vidas, que parecem super atuais, mas na verdade vem lá, eu posso dizer da roça, porque eu sou da Moca, Belo. É assim, tem um dito que eu acho muito bacana, que é uma escada, a gente começa a lavar de cima, nas nossas casas, certo? Então, nas organizações não é diferente. Então, na ProSci a gente costuma dizer o seguinte, se nós não tivermos o patrocinador máximo, trazendo seu apoio verdadeiro, legítimo para dentro da organização, a gente não consegue sustentar as mudanças, certo? Uhum, Então, uhum. o ideal é a gente enxergar em primeiro lugar, e aí, boa pergunta do Josimar, eu já aproveito para entrar já numa resposta até mais profunda. É a gente olhar com carinho e com as lentes ADCAR. Opa, pela primeira vez eu vou falar isso, tá? Então, o patrocinador máximo da mudança normalmente é o CEO, ou pode não ser só uma pessoa, pode ser um conselho, por exemplo, né? Pode ser Uhum. um chairman, enfim. Pode ser um investidor anjo, que é essa pessoa que está patrocinando a mudança, né? Ela que está funding. A gente tem que olhar para essa pessoa com as lentes ADCAR. O que são as lentes ADCAR? ADCAR é um Pausa acrônimo. aqui. Deixa eu abrir aspas aqui antes da Erika continuar. Pessoal, presta atenção nessa parte do ADCAR, porque o PMI vai adotar esse modelo na nova versão do PMBOK também. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nisso. Isso aqui vai ajudar muito vocês no dia a dia de vocês. Fecha aspas, Bem Érica, desculpa. legalzinho. Imagina que é isso, eu agradeço, super agradeço. Eu sou mega fã do PMI, gente. Então, assim, para que você apoie o patrocinador, né? Se você foi designado por ele, se você é changer, né? Esse é o termo que a gente usa, ó, changer, tá? Changer. Essa daqui é a canequinha que a gente ganha da Uhum. ProSci junto com o certificado. Se você, changer, tem a missão de apoiar o patrocinador, é importante você se despir dos seus conceitos e preconceitos e enxergá-lo como a todas as demais pessoas da pirâmide pelas lentes ADCAR, que são o quê? ADCAR é um acrônimo. Então, A vem de awareness, que é consciência. D vem de desire, que é o desejo de mudar. K vem de knowledge, que é a área de conhecimentos da pessoa ou das pessoas. Tá? O segundo A é de abilities, que em inglês não tem H, que são as habilidades, o conjunto de habilidades, né? Eu costumo dizer que é o nosso canivete suíço, sabe? E o R, ele vem de reinforcement, que é o reforço. Então, o que são essas lentes ADCAR? Na ProSci, a gente consegue até classificar as potencialidades e os flancos das pessoas, certo? Então, digamos que você, Nelson, queira fazer uma mudança para a área de engenharia aeroespacial.
Legal, eu tenho consciência que eu vou fazer essa mudança, eu tenho desejo, mas e quando chega nos conhecimentos? E nas habilidades? Qual o tamanho do gap que eu tenho? E aí a gente tem lá um questionário, algumas anamneses que são feitas para que nós possamos identificar onde é preciso trabalhar. E começa-se, obviamente, pelo patrocinador máximo. E aí depois a gente vai descendo para o que é chamado de Sponsor Coalition, tá? Que são Uhum. os patrocinadores secundários, que normalmente são as pessoas que estão na alta diretoria. E aí depois a gente tem também os emissores favoritos, que podem ser líderes formais ou líderes informais. E é assim que essas pessoas vão desempenhando o que a gente chama de papéis Clark, né? E existe todo o treinamento dentro das fases, que são 3 fases. Tá? A primeira fase é o que a gente chama de Preparing for Change. Então, é a preparação para a mudança. Aí você vai chamar esse patrocinador máximo da organização conservadora, ou pode nem ser tão conservadora, mas a pessoa tem suas dificuldades de compreensão de, nossa, mas o que é esse ágil disciplinado? Ou o que é essa mudança tão grande que a gente está fazendo? Porque, de repente, você fala, eu quero mudar para ágil disciplinado. Pô, bacana, muito legal. Mas, de repente, você descobre que tem outras mudanças ali para serem feitas. Quando você puxa o Entendi. fio, vem a meada inteira, certo? E aí, depois, você tem a fase de Managing Change, que é fazer a execução dessa mudança. E a última, que é a mais importante, Nelson e pessoal, que é Reinforcing Change. Se você fez um esforço hercúleo, monstruoso, você conquistou o patrocinador, você fez coaching com ele, porque é muito importante ao longo de todo o processo, o patrocinador e a aliança de patrocinadores estarem imbuídos da necessidade de estarem todos na mesma direção, no mesmo compasso, acompanhando as pessoas. Se você não cristalizar isso dentro das pessoas, sabe o que acontece, Nelson e pessoal? A gente volta para o estado ou para um estágio anterior de congelamento. E aí nunca mais você descongela. É igual carne moída. Você tira do congelador. Vou fazer uma carne moída. Eu vou fazer uma carne moída com ovo e milho. Ela nunca mais ela vai ter as propriedades de antes de ser congelada. Nas organizações é a mesma coisa. Então você tem um retrocesso e você volta lá para baixo do eixo cartesiano. Entendeu? Legal, bacana. Muito bacana. Gostei bastante do que você falou. É assim, eu acho que implementar ágil, né, principalmente o ágil disciplinado, eu vejo ele como uma vantagem, porque ele olha muito o contexto. Você pode escolher um ciclo de vida de acordo com o contexto, ter as práticas de acordo com o contexto da equipe, do projeto. Não é fazer Scrum, fazer Lean. É você adaptar dentro do contexto organizacional. Você pode utilizar aqui até 6 ciclos de vida, né? Para você poder implementar o ágil disciplinado numa organização. Isso que eu acho que é bacana. É uma caixinha de ferramentas agnóstica. Ela não é assim, nós somos Scrum, nós somos Lean. Não. Ela é agnóstica. Ela adapta dentro do seu contexto organizacional, da realidade da equipe. A própria equipe decide, né, com forte autogestão, qual é a prática que ela quer utilizar e quais processos ela utiliza em função do contexto que ela está atuando. Por isso que eu gosto muito. Isso não quer dizer, pessoal, que serve para tudo. Não, não é assim. Se o seu sponsor, se o seu stakeholder acha que entregar valor para ele é um papel de pão, desculpe a turma aqui, vamos entregar com papel de pão. Né? É o que a gente tem que fazer. Mas assim, Érica, obrigado, viu? A gente está quase acabando o nosso tempo aqui, mas eu vou deixar aqui para perguntas, pessoal. E eu queria trazer um negócio para vocês aqui, tá? A gente está fazendo uma turma de ágil disciplinado nos dias 25 de maio, começa dia 25 de maio. Essa turma, a gente está dando um desconto para vocês. O cupom é um cupom chamado BOLT, que eu vou colocar aqui no site, ó. Aliás, melhor ainda, ó. Esse cupom de desconto vocês utilizam lá no site da plataforma do Let's Event. Vocês vão pagar R$ 397 em 6 vezes sem juros. Isso se você fizer o workshop de ágil disciplinado, turma 3, lá na plataforma Let's Events e utilizar esse cupom de desconto até meia-noite de hoje. R$ 397, 347, tá? Em 6 vezes sem juros.
Dá uma olhadinha lá também, que tem um outro workshop que eu acho que é fundamental na nossa profissão, que é trabalhar a comunicação, né? Um workshop que a gente chama de estilos de comunicação em ambiente dinâmico. É como você se comunica, como você proativamente entende a comunicação, o estilo de comunicação das outras pessoas, para que você se comunique assertivamente. E aqui não é teoria, só blá blá blá, não. A gente vai exercitar. Esse workshop, o preço dele hoje é 197. Mas se você fizer ele junto com o ágil disciplinado, os dois treinamentos vão sair por R$ 597 em 6 vezes sem juros. Ah, mas eu não encontrei o link. Coloca aqui no comentário que eu explico para vocês onde vocês vão achar. É lá na plataforma Let's Events. Use esse cupom de desconto. Até meia-noite, você vai ter um desconto bacana aqui. Posso Érica, tem fazer um alguma... jabá? Claro, Vale cada fala. centavo, pessoal. Vale cada centavo, tá? Eu tô aqui fazendo propaganda porque vale cada centavo. Antes de tudo, eu sou publicitária, né, gente? Que legal. Obrigado, viu? A Tie Nakamura, desculpa, Tieme Nakamura, ela perguntou uma coisa bem maluca aqui para você, Érica. Eu ia te perguntar isso. Qual é a sua dica para quem mudar de área igual a você? Tudo. E nas nossas vidas tudo começa com o motivo, o propósito, né? Por que você está tentando fazer aquilo? Eu fiz o meu Ikigai faz um tempo já. Confesso que eu tive um pouco de covardia, mas aí eu sou paraquedista, gente. E aí, uma vez em um dos saltos, durante aqueles 40 segundos de queda livre, eu estava vendo a curva da Terra, ali um pedacinho, ali em Boituva, né? Você vê um pedacinho ali da curva da Terra, né? E aí eu tive alguns segundos para conversar com Deus. Não que eu não converse. Mas eu falei, Deus, que exatamente depois de tudo isso que eu passei, de ver a morte de frente 4 vezes, não foi saltando de paraquedas, o que eu estou fazendo aqui? E eu acho que ali deu uma resposta, né? E Deus me disse o seguinte, você está aqui para servir as pessoas. E eu achava que tinha formas melhores de fazer isso do que toda a minha trajetória de 34 anos de trabalho. E hoje, na agilidade, com gestão de mudanças e tendo feito essa extensão em psicologia, já estudei muito na vida, eu gosto muito, muito, muito de estudar. E somado a outros aprendizados, né, eu fui estudar cultura chinesa, eu falo mandarim, eu fui entender que a gente é parte de algo maior, muito maior. Né? E se a gente esquecer o próximo, a gente está esquecendo um pedaço de si. Então, resumindo, assim, pergunte o seu porquê, depois vem o quê e depois vem o como. Né? Quando você conseguir preencher isso, e não precisa assim muito, é só aquela conversa interna, sabe? A viagem mais comprida, mais longa que um ser humano pode fazer tem 30 centímetros, né? Da mente para o coração. Quando você consegue responder isso e aí destrava, né? Com aquela chave mestra, você fala, eu vou me imbuir de coragem, eu vou ter um sopro de coragem e vou adiante. Eu vou adiante e Legal. Deus vai comigo. Eu ponho o pé e depois ele põe o chão. Eu acho que Legal. é isso. Bacana. Érica, muito obrigado de coração. Eu que Assim, agradeço. foi excelente a tua contribuição aqui. Eu vou olhar bastante esse Adcar, vou olhar o ProSci também. Quando terminar daqui uns 2 meses, vou dar uma olhadinha nisso, porque agora estou com outro foco. Mas muito obrigado pelo seu tempo. A gente está muito grato aqui de você dividir com a gente esse seu conhecimento, essa sua experiência. E você pode ter certeza que a gente chegou aqui a quase 30 pessoas, agora tem 20. Eu acho que você contribuiu para todos eles, né? E eu acho que esse é o papel nosso, né? Procurar fazer a diferença. É isso aí. Turma, Digital Mode agradece muito por vocês estarem aqui e pela Érica também, viu? Muito Cuidem-se, obrigada. tá? E fiquem bem, viu? Bem de saúde. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tenha uma ótima Obrigado, noite. Érica. Obrigada, Nelson. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.